Amém. Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos nessa noite, pelo seu grande amor por cada um de nós. Nós estamos aqui nessa noite, Senhor, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Nosso desejo é ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Senhor, é através do teu falar que a tua igreja é edificada. Através do teu falar que nós temos uma direção. Por isso nós te pedimos nessa noite, transforma, Senhor, cada um de nós num bom ouvido, Senhor, para que possamos ouvir o que o Espírito diz à tua igreja. Nos dê ouvido sensível, ó Senhor Jesus. O semeador saiu a semear. Senhor, o Senhor vai semear a palavra nessa noite. Senhor, que os nossos corações possam estar numa boa terra. Senhor, cuida de cada coração aqui presente. O coração dos irmãos também que estão pela internet. Abençoa-nos, Senhor. Tira toda a distração. Nós queremos ouvir o que o Espírito diz à tua igreja. Amém. Meus irmãos, louvado seja o Senhor. Estarmos aqui nessa noite para desfrutar dele, junto com os irmãos. Nós vamos dar sequência no livro do Evangelho de Deus, no capítulo 16, que tem como título A Salvação é Eterna, Argumentos Positivos 2. Amém? Que o Senhor possa falar para nós todos esses pontos, para que eu e você possa ficar mais e mais alicerçado nele, confiante nele, né? Que a nossa fé possa crescer cada dia mais. Amém? Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu queria começar abordando, eu sei que muitos irmãos aqui já conhecem, mas o Senhor possa refalar conosco nessa noite. Sobre Efésios, capítulo 1, versículo 13, que fala sobre o Espírito Santo como selo vivo em cada um de nós. Aqui diz assim, Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós, todos que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Aleluia. Irmãos, todos. Aqui fala, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade. Irmãos, nós estamos aqui nessa noite é porque nós ouvimos a palavra da verdade, não é verdade? E ainda mais, o evangelho da vossa salvação. E quando isso ocorreu, sabe o que aconteceu? Eu e você, nós fomos selados. Nós fomos selados pelo esse Espírito Santo de Deus. Deus está mostrando para você e para mim, através desse selo, que é um tipo de um carimbo, uma marca, que você pertence a Ele, que eu pertenço a Ele. Irmãos, isso não é maravilhoso? E no versículo 14, ainda tem algo também muito precioso, que fala assim, o qual é, esse mesmo Espírito, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aqui o penhor é garantia. Então, por um lado, o Senhor vem como selo no selar. Por outro, ele vem como a garantia. Você é minha propriedade. Eu vou te resgatar no final. Tá certo? Então, a gente precisa, o irmão traz um exemplo muito prático sobre isso. É como você for alugar uma casa. Para você alugar uma casa, você precisa dar um sinal, uma entrada, né? Para poder segurar que você vai querer aquela casa. O Espírito Santo fez isso em cada um de nós. Ele veio e deu a garantia. Eu vou voltar, você é meu, você é minha propriedade. Amém? E quando a gente olha aquela cena, outro exemplo prático, irmãos, lá em Gênesis 24, quando Abraão pede aquele servo mais antigo da casa, que fosse até a parentela dele, que fosse até o povo dele, para poder buscar lá, a família dele, buscar lá uma noiva, uma esposa para Isaac. Tá certo? Ele pediu que ele fosse lá. E quando aquele servo foi lá, ele fez toda aquela oração, a gente não vai entrar aqui porque não dá tempo.
Ele fez a oração, pedindo ao Senhor, né, que pudesse guiar ele para poder trazer essa noiva para o filho do seu Senhor, para o Isaac. E quando ele chega lá em frente à fonte, ele faz a oração pedindo para o Senhor, bem detalhada. E havia naquela cidade, a Bíblia relata, várias moças, mas uma foi escolhida, Rebeca. E a hora que ela chegou, que ela tirou a água, ela fez exatamente aquilo que ele tinha orado ao Senhor. Tá certo? Irmãos, e o precioso, que quando ele dá uns presentes para ela, e ele vai na casa dela, e lá ele expõe tudo aquilo que Deus tinha feito, né, por meio da oração dele, e o porquê que ele estava lá naquela casa dela. E quando ele falou que tinha ido lá para buscar uma noiva para o seu Senhor, para o filho dele, prontamente ela aceitou. Eu queria ler apenas esse versículo com vocês, Gênesis 24. Versículo 58, diz assim: chamaram, pois, a Rebeca, e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Irmãos, ela respondeu: irei. Porque quando ela recebeu aqueles presentes, ela pôde perceber algo muito maravilhoso. Que aquele que estava chamando ela para ser a sua esposa, ele tinha aqueles bens, e mais do que isso, ela ia herdar tudo aquilo que ele tinha, e ia herdar também o noivo, não é verdade? Irmãos, o Senhor, quando chamou você e eu, para que eu e você pudesse herdar tudo aquilo que ele tem, você é uma herança de Deus, você é o herdeiro de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo. Isso não é maravilhoso, irmãos? Aplicando para o nosso dia a dia. Sinceridade, eu fico me perguntando: Senhor, que amor! O Senhor me amou, o Senhor me separou, a palavra chegou até a mim, e eu recebi de Ti o Espírito Santo, eu recebi a Sua vida para dentro de mim, e essa vida ela me selou, e aonde que eu for, ela irá comigo, porque ela está em mim. Olha que precioso isso, irmãos. Os irmãos conseguem perceber isso? E eu e você, nós temos a esperança e a convicção que nós vamos herdar esse Senhor. Dia a dia Ele está se dando para nós, com todas as riquezas que Ele tem. Você tem desfrutado disso, irmãos? Dessas riquezas, desse antigozo que nós já temos, que Ele já tem nos dado, por meio do Seu Santo Espírito. Isso não é maravilhoso? Os irmãos conseguem desfrutar disso, tocar nisso? Isso é grande demais, irmãos. Isso é maravilhoso. Esse fato mudou a minha vida. Ele mudou o meu destino, não é verdade? Ele mudou o destino dos irmãos. Essa escolha maravilhosa. E outro ponto que eu queria abordar com os irmãos, está aqui também, falar, né? Isso é um aspecto maravilhoso. Que você e eu é um presente de Deus, dado. Você é um presente de Deus. Deus pegou você e eu e deu para o Senhor Jesus. Irmãos, isso é grande, isso é maravilhoso. Você é um presente que Deus escolheu para dar para o seu filho. Vamos ver um versículo que fala sobre isso? João, capítulo 17. Senhor Jesus, João 17, versículo 6. Manifestei o teu amor, o teu nome aos homens que me destes do mundo. Eram teus, tu meus confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Senhor Jesus. Irmãos, que maravilhoso, hein? O Senhor está falando para nós esse versículo. Eram teus. De quem que nós éramos? De Deus. E Ele nos deu para quem? Para o Senhor.
como presente. Ó Senhor Jesus, Ele diz: manifestei o teu nome aos homens, que deste do mundo. Eram teus, tu me destes, e eles têm guardado a tua palavra. Irmãos, eu vou voltar aqui, os irmãos podem marcar, vou voltar aqui depois para esse mesmo versículo. Eu quero voltar em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Irmão, você é um escolhido de Deus. Fala para o seu irmão do lado: eu sou um escolhido de Deus. Você é um escolhido de Deus. Ó Senhor Jesus, no seu dia a dia, você consegue lembrar que você é um escolhido de Deus? No seu viver diário, você consegue desfrutar dessa riqueza de olhar para os céus e dizer: eu sou teu filho, Senhor. De olhar para dentro de você e dizer: eu sou teu filho, Senhor. O Senhor me escolheu. Isso não é maravilhoso, irmãos? Ó Senhor Jesus. E tem mais um versículo que eu queria voltar lá com os irmãos, né? Capítulo de João 17. Agora nós vamos ler versículo 8. Versículo 8 diz assim, versículo 9. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Irmãos, o Senhor está orando por nós, seus filhos, os cristãos, aquele que recebeu o Senhor, e aqueles que ainda vão recebê-lo. Quer ver? Vamos ler mais um versículo. Vamos ler antes o versículo 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. O Senhor está falando, né, que quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes, protegi-os, e nenhum deles se perdeu. Irmãos, olha que segurança, nenhum deles se perdeu. O único foi Judas, né? Porque ele é o filho da desobediência, né? Da perdição, do inimigo. Ele nunca creu no Senhor. Mas o Senhor está nos afirmando, exceto esse, o resto, nenhum se perdeu. Nenhum. Quem pode levantar a voz e dizer nenhum? Irmãos, isso precisa estar convicto no nosso interior. Nenhum. Nenhum se perdeu. E agora no versículo 17, olha a oração dele. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Irmãos, isso não é maravilhoso? O Senhor está orando por você e por mim aqui. Olha, lá no ano tal, no dia tal, o Zé Roberto vai até você. Eu vou enviar ele até você. Nos céus, Deus nos escolheu. Isso não é maravilhoso? Ele nos escolheu. Ó Senhor Jesus. Versículo de João, capítulo 6, versículo 37. Diz assim, João 6, 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. De modo nenhum. E aqui, ó, esse versículo traz algo maravilhoso. Ele fala assim, ó, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Irmãos, você e eu foi escolhido e dado no céu por meio de Deus. Mas quando aqui na terra,
Nós fomos até o Senhor porque o Pai nos enviou. Aqui o Pai me deu, e aquele que vem, o Pai nos enviou até o Filho. Olha que maravilha disso, irmãos. Olha isso. Senhor Jesus. E ele afirma, o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Traz segurança para você ou não, irmãos? De modo nenhum. Ou seja, você vai ter falhas. Nós vamos ter falhas. Não é verdade? Não é que nós queremos. Mas ele está falando, de modo nenhum te lançarei fora. Oh, Senhor Jesus. Oh, muito obrigado, Senhor. Amém. Senhor Jesus. E ainda mais. Aqui diz assim, de modo nenhum te lançarei fora. Que segurança maravilhosa, né, irmãos? Queria fazer uma pergunta para os irmãos. Quem gosta aqui de receber presente? Pode levantar a mão? Todos aqui gostam? Uau, somos um, né? Todos nós aqui gostamos de receber presente, não é verdade? Mas quando nós recebemos um presente de uma pessoa muito importante para nós, uma pessoa a qual nós amamos, esse presente parece que tem mais valor, não tem? Tem mais significado, não é verdade? Irmãos, eu gostaria de abrir um pouquinho sobre a minha vida, né? Queria compartilhar com os irmãos. Eu nasci aqui em Uberaba, minha mãe teve só aqui para me ganhar, que a gente morava em Conceição das Alagoas. E a nossa vida em Conceição das Alagoas era em 7 filhos, tá certo? 4 mulheres e 3 meninos. Uau, né? E só meu pai que trabalhava. Trabalhava no laticínio, minha mãe trabalhava em casa e ainda ajudava meu pai com algumas coisas. Então a nossa vida era uma vida bem simples, né? Meu pai, como não tinha dinheiro para comprar presente para nós, carrinho, essas coisas, ele fazia carrinho de madeira e nos dava para nós. A gente brincava com aquilo ali, né? E era muito bom. Mas teve um dia, eu tinha 4 aninhos, eu lembro disso, irmãos. Minha mãe chamou nós, chamou cada um de nós, né? Falou, ó, seu pai trouxe um presente para vocês, vem, vem. Aí você já vê que é menino, né? Já saímos correndo, né? Aí nós chegamos lá, irmãos, em cima da cama, tinha 3 caminhãozinhos de plástico. E eu fui correndo, né? E já peguei o meu, né? Cada um escolheu, já peguei o meu. Eu era o menorzinho da caçulinha da capinha, fui lá e peguei o meu. Eu me lembro que era um caminhãozinho basculante de coisinha vermelha a carroceria. Mas era simples, eu tinha que encher de terra e jogar ele com a mão, tudo manual. Porque era bem simples. Mas aquele presente me marcou tanto que ficou registrado na minha memória, desde quando eu era criança. Para as pessoas, talvez poderia não ter valor, porque ele era bem barato. Não era um carrinho de pilha, de controle remoto. Mas foi meu pai que me deu. Eu queria levar ele até para a cama. Os irmãos percebem o amor que o Senhor tem por nós? Os irmãos percebem, conseguem tocar na grandeza desse amor? Ele amou você e eu de uma forma tão maravilhosa e intensa, que aquele hino que nós cantamos, a prova de amor, fala que ele deu a sua própria vida por nós. Irmãos, isso é tão tremendo, que às vezes a gente não consegue expressar de retorno a ele esse amor. É verdade? Senhor Jesus. E ele fala para você e para mim, esse presente ele é tão especial para ele, você e eu é tão especial para ele, sabe aonde que você e eu está? João 10, versículo 27. Eu queria que os irmãos lessem comigo esse versículo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas... Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem é ovelha? Levanta a mão, por favor. Você tem ouvido a voz do seu pastor? Como tem sido a experiência de cada um de nós? E aqui ele fala, versículo 28, vamos ler junto? Eu lhe dou o quê? Eu lhe dou a vida eterna. Jamais perecerão,
e ninguém as arrebatará da minha mão. Esse presente valioso que é eu e você, que é você e eu para Ele, sabe aonde que nós estamos? Na mão do nosso pastor. Irmão, você é tão especial para Ele, para o Senhor, que Ele te carrega na sua mão. Isso é tremendo, isso é tão maravilhoso. Eu sou carregado por Ele na sua mão, e Ele fala da minha mão, ninguém. É Ele que está falando, não sou eu, é Ele que está falando, ninguém vai te arrebatar, ninguém vai te tirar da minha mão. E ainda mais, Ele fala assim, ó, aquilo que o meu Pai me deu, Ele está falando, aquilo que o meu Pai me deu, o que o Pai deu para Ele? Você e eu, um presente, aquilo que o meu Pai me deu. Irmãos, você consegue ver você aqui? Você consegue? Amém? Você consegue te ver aqui? Aquilo que o meu Pai me deu é maior que tudo. Irmãos, olha o que você é para Ele. Olha o que eu sou para Ele. Aquilo que o meu Pai me deu é maior que tudo. Olha o valor que você tem. Olha o valor que eu tenho. Querido irmão, querida irmã, aquele carrinho para as pessoas, né? Poderia não ter valor algum, mas para mim tinha muito valor, porque eu ganhei do meu Pai. Ó Senhor Jesus, às vezes as pessoas podem falar para você assim, você pode às vezes se sentir assim, eu não tenho muito valor. Irmãos, para Ele, para o Senhor, você é maior que tudo. É maior que tudo. Isso precisa encher o nosso coração de alegria. Irmão, nós não podemos ficar indiferente a isso no nosso dia a dia, no meio das nossas tribulações. Nós precisamos lembrar dessa verdade. O Senhor falou que eu sou maior que tudo para Ele, e é isso que me importa, é isso que faz toda a diferença na minha vida, é isso que muda a minha condição diariamente. Se eu creio nisso, se eu recebo isso, eu vou ganhar vida, porque o pastor está falando para mim, você é minha ovelha, você está na minha mão, você precisa ouvir a minha voz. Se você ouvir a minha voz, é vida, é paz, é alegria. Ó Senhor Jesus, irmãos, aonde você está? Nas mãos do pastor, você está na mão do Pai, e Ele fala, você é maior que tudo. E da mão do Pai, aqui fala aqui, né, esse versículo, né? Olha só, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Esse ninguém aqui, ó, quer dizer, todas as coisas criadas, ninguém pode arrebatar da mão, porque Deus está na mão de Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Você não sai de lá, eu também não saio. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque nós estamos em Tuas mãos. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Satanás pode até tentar te enganar, tentar te mentir, dizer para você, te esfriar, te desanimar, né? Falar, eu não sou capaz, não, você realmente, mas o Espírito de Deus que está dentro de você te capacita. Ele te capacita a vencer todas as coisas, porque a vida eterna está dentro de você, está dentro de mim. E é por meio dessa vida que eu posso vencer. É por meio dessa vida que eu posso desfrutar a filiação. Não é verdade, irmãos? Ó Senhor Jesus. Irmãos, eu queria abordar mais um ponto com os irmãos aqui, trazendo para nós o Senhor Jesus, Ele é o nosso sacerdote. Ele é o nosso sumo sacerdote. É Ele que intercede por nós diante do Pai. É Ele que intercede por nós diante do trono de Deus. Sabe, o versículo que nós vamos ler agora, é Hebreus 25. Senhor Jesus, perdão. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Obrigado, Miguel. Amém. Senhor Jesus. Os irmãos, vamos ler junto esse versículo? Ó Senhor Jesus. Por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder. Amém. Senhor Jesus.
Irmãos, o Senhor é aquele que vive sempre para interceder por nós. Não é isso que o versículo fala? Ele é o nosso sumo sacerdote. Olha só, você tem um sumo sacerdote que ele vive especialmente para isso. O tempo todo, ele está intercedendo por nós. Sabe de uma coisa, irmãos? Sabe por que eu estou aqui hoje, aqui no púlpito, compartilhando com os irmãos? É porque ele está intercedendo por mim. Eu, por mim mesmo, não teria capacidade alguma de estar aqui. Mas ele intercedeu por mim. Ele orou por mim. E isso fez eu ganhar força, espírito para estar aqui, desfrutando com os irmãos esse Cristo maravilhoso. Não é verdade? Ó Senhor Jesus. Irmãos, esse Senhor, ele é maravilhoso. Senhor Jesus. E eu queria trazer para os irmãos aqui esse ponto aqui que diz assim, ó, voltar, né, para João 17, falando sobre o nosso sumo sacerdote. Amém? João capítulo 17. Senhor Jesus. A partir do versículo 16. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Senhor está orando por nós, amém, irmãos? Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E em favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, Senhor Jesus, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que tu me deste, que tem dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e amastes, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória e que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes estejam neles, e eu neles estejam. Ó Senhor Jesus. Irmãos, olha que maravilha, né? O Senhor, Ele é tão maravilhoso, que Ele vem trazer para nós, né? Esse ponto tão precioso, mostrando para nós que Ele é o sumo sacerdote. E é Ele que intercede por nós, né? E quando a gente olha aqui em João capítulo 11, que eu queria trazer para os irmãos, versículo 41, ele diz assim, ó, tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei, por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. Versículo 43. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Irmãos, eu queria desfrutar com os irmãos essa porção. A condição de Lázaro era de morto, não era? Mas o Senhor orou por ele. O Senhor intercedeu por ele. E quando o Senhor orou, intercedeu, ele afirmou, e o Senhor sempre me ouve. Isso nos mostra que o nosso amado Senhor, Ele sempre ouve as nossas orações, não é? E a condição daquele homem de Lázaro era de morto. Querido irmão, querida irmã, eu não sei qual é a condição sua espiritual. Como tem sido a sua experiência no seu dia a dia?
Mas nós temos um sumo sacerdote que ele é capaz de interceder por você e por mim para nos tirar de total condição de morte, de desânimo, de esfriez, não é verdade? De qualquer situação, ele é capaz. Aqui, a situação de Lázaro era de morte, mas por meio da sua oração, a palavra veio e ele pôde sair daquela situação, não é? Irmãos, o Senhor pode trazer uma palavra no seu coração, no meu coração e nos tirar de toda e qualquer situação. Ele pode mudar a nossa história. O que eu e você precisamos é crer nesse Senhor. Ó Senhor Jesus. E ainda queria ler mais uma porção sobre essa questão muito preciosa que está em Marcos 14. Marcos 14, 27. Nós vamos ver mais um pouquinho sobre a intercessão do Senhor, né? Marcos 14, versículo 27. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque estás escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Versículo 29. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Versículo 31. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Irmãos, essa mesma passagem nós vamos ler agora em Lucas, capítulo 22. Tem um detalhe aqui muito precioso, que eu gostaria que os irmãos lessem comigo. Versículo 31, Lucas 22, versículo 31. Vamos ler junto? Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Antecipadamente do fato acontecido, o Senhor já tinha orado por ele. Não é verdade? O Senhor já tinha intercedido por ele. Falou: Pedro, Satanás está me reclamando, quer te peneirar. Mas eu roguei, viu? Eu intercedi por você, para que a sua fé não desfaleça. Tá certo? Ó Senhor Jesus. Irmãos, olha que palavra maravilhosa. Foi por causa dessa palavra que Pedro se levantou. Depois, não é verdade? Foi por causa dessa oração, por causa desse falar do Senhor para ele, e que depois ele pôde se levantar. E que depois ele pôde ajudar muitos. Não ajudou ou não ajudou, irmãos? Não é verdade? Senhor Jesus. E ainda mais, eu queria perguntar para os irmãos, olha só que passagem maravilhosa. Quando você e eu pegamos essa porção e aplicamos para nós, quantas falhas nós cometemos? E às vezes, o fato de nós termos falhado, muitas vezes eu falo por mim, às vezes eu não consigo me perdoar, eu fico me cobrando. Mas o meu Senhor, Ele é aquele que intercede. Ele conhece a minha falha. Ele sabe, desde o princípio, antes da fundação do mundo, Ele tinha me visto. Mesmo assim, Ele me escolheu. Mesmo assim, Ele me quis. E de uma forma tão maravilhosa, que todo dia Ele vive para interceder por mim, para interceder por você. Irmãos, eu não estou falando aqui que nós podemos viver de qualquer maneira, não é isso. Eu estou falando para você e para mim, que mesmo que nós falhamos, sempre há esperança para nós. Porque o desejo do Senhor é que eu e você seja usado por Ele. Não é verdade? O que Ele falou para Pedro? Pedro, quando você se converter, cuida, fortalece os seus irmãos. E nós vamos ver agora mesmo o fato dele ter crido nessa palavra do Senhor e ter sido usado para fortalecer os irmãos. Não é verdade? Senhor Jesus.
Irmão, há esperança para nós. Há esperança para você e há esperança para mim. Amém? Senhor Jesus. E o próprio Pedro, ele traz para nós um versículo, né, que é outro ponto positivo que nós vamos entrar aqui, que fala sobre o guardar, protetor de Deus. Você é guardado por Deus, sabia? Quando eu era pequeno, minha mãe tinha um ditado muito gostoso. Ela falava assim: Deus te guarde, meu filho. A gente saía, né? Vai com Deus, Deus te guarde. Acho que muitos de nós aqui já ouviu, né? Os cabelinhos brancos, né? Deus te guarde. Irmãos, olha só o que 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 3. A ênfase é no 5, mas eu quero ler a partir do versículo. Olha o que Pedro traz para nós, Pedro do Espírito. Ele fala assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Irmãos, olha o versículo 5, vamos ler junto? Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Senhor Jesus. Irmãos, olha que versículo maravilhoso. Pedro nos afirma: vocês estão sendo guardados no poder de Deus. Não é eu que guardo Deus, é Ele que me guarda. Eu sou guardado no poder protetor de Deus. Ele está me protegendo, Ele está protegendo vocês. Irmão, no dia a dia, nosso dia a dia, nosso viver diário, nós precisamos tomar como lembrança no nosso coração, na nossa mente, esse poder protetor de Deus. Aonde eu estiver, Ele está me guardando. Ele está me protegendo. Amém? Senhor Jesus. Oh, muito obrigado, Senhor. E queremos ler mais um versículo nesse tópico, que está em Judas, versículo 24. Judas 24, diz assim: ora. Irmãos, eu queria que os irmãos pudessem ficar de pé e a gente lê esse versículo liberando o Espírito, o nosso corpo, alma e Espírito. Amém? Ora, aquele que é poderoso Amém. Senhor Jesus. Irmãos, olha só que versículo. Ora, aquele que é poderoso. Nosso Deus, Ele é cheio de poder. E está nos afirmando, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Aqui Ele está falando, vai nos guardar. Ele não está falando que nós não vamos tropeçar. Ele está falando que vai nos guardar. Porque se você e eu tropeçar, Ele vai nos levantar. Porque o objetivo dele é nos guardar para nos apresentar com exultação. Irmãos, olha, se eu tropeçar e ficar, qual que vai ser a glória? Mas Ele vai me levantar. É a glória, Ele vai me levantar e vai me apresentar. Olha aqui, olha, aquela coisa que eu peguei lá, olha isso. Diante da sua glória. Senhor Jesus. Isso não é maravilhoso? Versículo 25. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, e agora por todos os séculos. Amém. É esse Deus que está nos guardando. Os irmãos creem nisso? Amém. Vamos ler mais um versículo que está em 2 Timóteo. 2 Timóteo. Senhor Jesus. 2 Timóteo, capítulo... Deixa eu ver aqui, irmãos. Capítulo 1, versículo 12.
E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Irmãos, esse Senhor, Ele é poderoso para guardar tudo aquilo que você depositar, todas as suas orações, toda a sua dependência a Ele, toda a sua busca, Ele está guardando o bom depósito. E Ele é poderoso até aquele dia, nos sustentando de pé. Amém? Senhor Jesus. E aí em Colossenses 3, versículo 3, fala algo também maravilhoso, irmãos. Colossenses capítulo 3, versículo 3. Senhor Jesus. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Irmãos, não tem como nós perdermos a salvação eterna, porque a nossa vida ela está oculta aonde que ela está oculta? Aonde? Está oculta com Cristo em Deus. Irmãos, estamos seguros, né? Amém? Amém. Senhor Jesus. Bom, já estou finalizando, amém? Senhor Jesus. E eu queria dizer para os irmãos sobre a promessa que Deus tem. A promessa que Ele nos falou, que eu já li para os irmãos, de João 10, diz que nós estamos bem seguros em tuas mãos. E das mãos dele, ninguém pode arrebatar. Josué, capítulo 23. Versículo 14. Diz assim: Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou, sim, de vós o Senhor, vosso Deus, todas vos sobrevieram, nenhuma delas, irmãos, nenhuma delas falhou. Amém? Números. Senhor Jesus. Números capítulo 23, versículo 19. Vamos ler junto esse versículo? Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele falado, prometido não fará, e ou tendo falado, não cumprirá? Ó Senhor Jesus. Irmãos, me perdoa, né? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Senhor Jesus. Irmãos, tem segurança, né? Amém? A salvação, ela é eterna. Nós precisamos crer que essa é a promessa de Deus para nós. E nenhuma palavra, nenhuma promessa dele falhou. Amém? Senhor Jesus. Irmãos, eu vou pôr uma vírgula aqui. Amém? Tinha mais coisa, mas por causa do tempo, nós vamos parar por aqui. Eu quero agradecer ao Senhor, agradecer aos irmãos por todo o seu falar, né? Vamos ficar de pé, irmãos, para a gente poder fazer uma oração? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, que nós estamos nas tuas mãos. Obrigado pelo alto preço que o Senhor pagou por cada um de nós. Obrigado pela sua prova de amor. Muitas vezes, Senhor, não são com palavras que nós vemos que as pessoas nos amam, mas sim com atitude e com gestos. E nós vimos tudo isso em Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor.
Louvado seja o teu santo nome. Obrigado por teu grande amor por nós. Somos a tua noiva, a tua igreja. Ó Senhor, nos prepara para nos encontrar contigo. Desperta cada um de nós. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Amém.